Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu apresentar as pessoas que vão dividir as atenções aqui. Essa é a doutora Mariana Perrone, à minha esquerda. A Mariana é a coordenadora do Watson, do programa, é a coordenadora geral do programa Watson. Dr. Antônio Carlos Buzaide, que é médico, oncologista, um dos oncologistas mais importantes de São Paulo, que fez uma revolução na oncologia brasileira, publicando um manual onde estão resumidos todos os tratamentos mais modernos dos principais tipos de tumor. E esse manual é atualizado anualmente, está pela internet, tem várias línguas, e no Brasil teve um impacto enorme, acho que contribuiu muito para o avanço da oncologia brasileira. Eu atendo doentes em 2 salas, eu tenho 2 manuais, um em cada sala para poder acompanhar, e tenho mais um em casa quando eu fico com alguma dúvida. E a Luciana Rhodes, que fez um trabalho muito interessante de divulgação de informações na área de oncologia, de atendimento aos pacientes, de discussão de direitos, do chamado Oncoguia. Ela fundou o Oncoguia e preside o Oncoguia. E a discussão de hoje é sobre o Watson. É sobre a informação, basicamente, na medicina. Eu, quando me formei, a gente se informava pelas revistas médicas. As revistas médicas chegavam sempre bem atrasadas aqui no Brasil. E essas revistas ficavam nas universidades. Eu lembro que no Hospital das Clínicas, nas enfermarias, tinha na biblioteca da enfermaria, quando as revistas chegaram, era uma correria para ver quem pegava primeiro a revista para poder ler os artigos. E era uma dificuldade. Quando tinha que fazer um trabalho científico, a gente tinha que ir para a biblioteca da Escola Paulista de Medicina, a BIREME, e lá porque lá tinha uma biblioteca mais completa, então, para fazer os levantamentos, tinha que se deslocar até a Vila Mariana, dava um trabalho enorme. Você precisava de um artigo e a revista estava emprestada. Enfim, era muito difícil conseguir informação. Isso veio evoluindo e foi melhorando lentamente, e nós fomos tendo acesso às revistas mais rapidamente, e aí veio a internet e foi essa revolução maluca, não é? Hoje nós temos acesso ao que quisermos, em minutos. Você às vezes está escrevendo um artigo e você fica na dúvida de uma informação, você acessa o Google, PubMed, acessa o que você quiser, em segundos você tem essa informação na mão. E aí nós chegamos na situação oposta. Eu ainda sou da geração de oncologistas, ainda fui da geração de oncologistas que faziam oncologia geral, a gente tratava tudo. A oncologia era uma especialidade e você fazia tudo. Em geral, se dividia, quem tratava leucemias e linfomas eram os que tinham os hematologistas, e os outros tumores todos a gente tratava. Isso ficou impossível depois de algum tempo, porque a quantidade de informações se tornou avassaladora. E todos nós, então, nos especializamos em vários tipos de tumor, em cada tipo de tumor. Mas o problema hoje é o inverso daquele que nós enfrentávamos no passado. É a quantidade de informações. Você assiste a um congresso internacional, gente de primeira linha, você volta do congresso, acabou de chegar, você acha que está atualizado, já alguém te fala de um trabalho que você não leu, que acabou de sair, ou que você não percebeu. Em geral, quem faz isso são os mais novos, o que deixa os mais velhos com muita raiva deles. Buzaide, foi mais ou menos esse percurso. Você não pegou aquela fase mais inicial? Mas... Não, eu peguei. Eu peguei a fase em que a gente ia à biblioteca todos os dias e tinha um livro dessa grossura, assim, chamado Index Médicos. 1000 folhas, mais ou menos. E lá estavam as referências médicas. Procurou, olha, paciente com gânglios aumentados e febre. Eu me lembro de um caso em que a paciente estava internada há 3 meses no Hospital das Clínicas e eu era o R2. A gente biopsiava, tirava, mandava para o patologista, ele falava reativo, não explica o diagnóstico. Eu falei, não é possível que não explique o diagnóstico. E eu insistindo. Eu fui olhar a lâmina. Olhei, tirei foto, fui à biblioteca, fiquei mais 2 meses e achei uma doença
que era igualzinha, embora o chefe titular da patologia, um famoso patologista, falava: o Zayed está estudando demais, isso não é isso. Isso daí não era. Eu tinha visto e achei que era uma rara doença, chamada doença de Castleman. Ele falou: não é nada disso. Daí, tá bom. Eu ainda insisti. Aí eu peguei as lâminas e eu mandei para quem descreveu essa doença nos Estados Unidos. E aí veio a carta: Dear Dr. Zayed, concordamos com o seu diagnóstico de doença de Castleman. Eu fiquei extremamente feliz, pus na entrada do Hospital das Clínicas. Obviamente, o titular da patologia não gostou muito. Não, hoje eu faria isso provavelmente em segundos. Ia pegar essa lâmina, imagem, jogava a imagem, procurava coisas que batiam com a imagem. Eu demorei quase 6 meses. Foi o primeiro caso descrito no Brasil. Foi um absurdo de trabalho. E eu ainda era do grupo de médicos que davam um presente extra para o cara da biblioteca. Então, quando pedia, a revista minha vinha um pouco mais rápido, um Natal desse tamanho para ele, no fim do ano, porque você mandava, subia com aquele elevadorzinho, as revistas, e tinha uns 20 médicos para pegar aquilo. A minha subia um pouco mais rápido, e aí eu ia lá dar um bruta presente. Olha, isso aqui eu agradeço toda a sua atenção. Tal. Chamar-se-ia hoje, Bahani em árabe chama isso, por fora, né? E aí eu fazia isso todo ano, porque senão você não produzia nada, ficava muito ineficiente. Mas eu peguei, acho que a fase um pouquinho melhor que a sua, que ainda era na Universidade de São Paulo, a Biblioteca de Medicina. Luciana, e do lado do paciente, eu peguei o tempo que o paciente não sabia nada de nada, né? Eu nunca esqueço de um engenheiro que me dizia que estava com dor no fígado, e ele apontava aqui, meu fígado dói, porque quando eu mexo, quando eu ando, e eu apontando o lado, até você fica na dúvida, porque a pessoa está em frente de você, e às vezes você fala: você está com dor no fígado, você está apontando, é aqui no fígado, isso aqui, você está apontando do lado esquerdo. Eu falei: pois é. Quer dizer, o engenheiro não sabia que o fígado era do lado direito. Então, a ignorância era total, né? Os médicos normalmente nem conversavam com os pacientes nessa época. Eles diziam: olha, tem que fazer isso, davam a receita. E os doentes também não perguntavam, acho que eles partiam do princípio que não iam entender mesmo, né? E como é que essa situação evoluiu? Drauzio, sem dúvida nenhuma, né? Com a explosão do Dr. Google, né? Que num clique, né, uma palavrinha que você coloca lá, imediatamente você tem acesso a 1 milhão de links, por exemplo, com a palavra câncer, é isso que acontece, né? A gente vê hoje, sim, sem dúvida, um novo paciente, né? Um paciente mais informado, que participa, que quer, né, que busca informação, que se prepara para a consulta, sem dúvida nenhuma. Mas a gente enfrenta o desafio do que é uma informação de qualidade e do que não é, né? Assim, o quanto o paciente está preparado para olhar esses 1000 links, né, que do nada aparece para ele, e ele saber filtrar o que dali faz sentido. Então, a gente ainda lida muito com esse cenário né, do paciente ficar muito, às vezes, até muitas vezes até desestruturado, até depressivo, inseguro, por conta de uma informação sem qualidade que ele viu na internet. Então, acho que cabe muito essa recomendação, né? A gente trabalha muito com essa informação, dele aprender o que é uma informação de qualidade, o que está por trás, o que é uma fonte confiável, né? Eu acho que a primeira conversa é muito importante, que parta do oncologista, né, que o oncologista possa referendar as principais fontes, mas é um novo paciente, né, mais participativo, mais par, né, que a gente usa muito esse termo, que é o paciente ativo e responsável, que compartilha, que participa, que quer tomar decisões juntos e que tem um pouco mais de clareza de que é da vida dele que ele está falando, né? Acho que isso é muito real. Mariana, conta para a gente, então, a organização geral, embora você não seja da área de informática, como foi concebido o Watson? Com que finalidade e de que maneira? Na verdade, o que a gente percebeu foi exatamente o que você estava falando, que a gente chegou num momento muito preocupante, porque a informação médica disponível, ela dobra a cada 73 dias. Isso, atualmente, na verdade, ela dobra a cada 2 meses e ela vai começar a dobrar a cada 73 dias. E, na verdade, o que aconteceu? Que o médico ele não está sendo capaz de estar absolutamente atualizado em tudo o que é publicado.
A gente sabe, por exemplo, que tem cerca de 75 mil artigos falando sobre câncer que são publicados anualmente. E já foi quantificado que, se um médico quisesse manter absolutamente atualizado em tudo que tem de mais moderno, os principais artigos, estudos que estão acontecendo, ele teria que estudar cerca de 167 horas por semana. Isso é impraticável, né? Pensei que era por dia. Uma chance aqui, não é? Aí dá uma chance, né? Daí a IBM viu isso como um desafio e começou a pensar como ela poderia utilizar a tecnologia dela para endereçar esse grande desafio, na verdade. Para fazer com que a gente saia daquele modelo em que o médico ele tome a decisão baseada naquilo que ele estudou, aquilo que ele lembra da formação dele, e como que ele pode tomar decisões mais embasadas, mais empoderadas e do mais atual possível. Para isso, a IBM começou a usar o Watson. O Watson é o sistema baseado na tecnologia, na computação cognitiva. O que é isso? A computação cognitiva é a nova era da computação que a gente tem hoje em dia. Porque até pouco tempo atrás, os sistemas de computadores eles só fazem aquilo que a gente programa, né? Tudo que tem de novo, na verdade, se você não ensinou ele a processar aquela informação, ele não vai processar. Aí que entra o diferencial da computação cognitiva. Porque o que ela faz é que a gente dá toda a informação disponível para ela e o sistema ele começa a aprender e trazer insights em relação a toda essa informação. Ou seja, o médico vai fazer uma pesquisa sobre um caso de um paciente e o sistema é capaz de ler todos os artigos científicos até o momento daquela pesquisa que está sendo feita e conseguir os melhores insights para ele tomar as decisões. Isso é algo que ajuda a gente a endereçar esse problema, né? Porque se a gente for depender só do nosso hardware, o nosso cérebro, para isso, a gente já não tem memória suficiente. Vamos mostrar como funciona na prática isso. Vamos, mesmo, sim. Mariana. Vou te ajudar, então. Por favor. Vou te ajudar. Drauzio Buzzati, a gente tem um perfilzinho aqui de uma paciente, né, que a Mariana vai colocar ali para a gente os principais dados. E aí, o que a gente sabe, então, é que a gente está falando de uma mulher de aproximadamente 62 anos. Legal. Que, acho que assim, Burlo conseguiu, depois de muitas barreiras, né, porque a mulher de 60 e poucos anos tem muitas dificuldades para conseguir fazer a mamografia, mas ela conseguiu fazer a mamografia, e ela, então, tem um nódulo na mama direita. Legal. Isso aconteceu há 3 semanas. Na mamografia, foi constatada uma massa de 7,2 por 7,1 centímetros, aqui já, né, que foi confirmada no ultrassom. Não tem linfonodos na axila. E aí, quando ela foi para a biópsia, então, deu um carcinoma lobular. Esse é um resuminho do que a gente sabe da história dela. Comum, né? Aquela paciente que descobriu, se palpando, né, o nódulo dela, ela fez os exames e descobriu realmente que ela tem um tumor. Quando o paciente descobre que tem um tumor, ele vai no oncologista dele e a principal pergunta, mais desesperadora para ele, é: e agora, né? E isso, apesar de parecer uma pergunta simples, com o tanto de informação que a gente tem hoje em dia, 75 mil artigos saindo por ano, a informação médica dobrando, é difícil até para o médico, né? O que eu posso dar de mais atual e melhor para exatamente essa paciente? É aí que entra essa tecnologia da IBM. Eu vou dar um pouquinho de contexto. Essa tecnologia ela foi desenvolvida junto com o Hospital Memorial Sloan Kettering, que é um dos hospitais de maior renome no tratamento de cânceres no mundo. E como que foi feito isso? Foi dado todos os artigos, estudos, periódicos, livros, textos para o Watson, e o Watson leu isso tudo. Depois desse período de leitura, que o Watson tem esse conhecimento todo dentro dele, daí é o momento de validação. Daí eles colocam os especialistas desse hospital, colocando casos, e daí eles vão fazendo essa validação. O Watson acertou, o Watson errou. Por que acertou? Por que errou? E aí que entra o poder da computação cognitiva, que a partir de cada ajuste deles, o sistema vai ficando mais inteligente e mais específico. Esse processo de validação durou de mais ou menos 2013 a 2015. Daí, quando estava batendo 99% de acurácia, eles falaram: não, o sistema está pronto, vamos começar a utilizá-lo no nosso próprio hospital. E eles têm utilizado desde então. É como se o Watson tivesse sido o residente deles, mas um residente
que tem acesso a toda a informação disponível até o minuto passado, digamos assim. Todos os estudos, todo o conteúdo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora, voltando para o caso desta paciente. Tem como projetar meu computador? Um instantinho só. Zadi, uma paciente como essa, você orientaria de que maneira? Well, é um tumor que, obviamente, foi negligenciado de alguma forma, ou por falta de acesso. Embora os lobulares sejam tumores mais difíceis de serem detectados em mamografia, a histologia mais difícil, é a mais difícil em todos os tipos de exame de imagem, ressonância, ultrassom e mamografia. 7 centímetros, obviamente, ela não teve acesso a cuidado médico. Então, seria incomum ter gânglios negativos na axila com 7 centímetros, a maioria já no exame clínico deve ter alguma coisa. Ela vai fazer uma biópsia, ela já fez a biópsia, vamos ver a imunistoquímica. Se vier um lobular clássico, esse tumor provavelmente vai para a cirurgia, deve ter pouco ganho uma quimionel, embora, dependendo do perfil imunistoquímico, eu posso até considerar uma quimio pré-operatória, principalmente se for um lobular mais agressivo, não um clássico, um lobular pleomórfico, algum subtipo mais responsivo à quimioterapia. Se for um lobular clássico, esses tumores, em geral, respondem mal à quimioterapia. Talvez ela iria para uma cirurgia mesmo, talvez hormonioterapia, rádio e hormonioterapia. Né? Eu vou pegar carona aqui, viu, Drauzio, no comentário do Dr. Buzaide, que acho que vale a pena complementar, já que a gente está aqui hoje até encerrando Outubro Rosa, né, que é o nosso último dia de Outubro Rosa, mas, né, Buzaide, você falou coisas muito importantes. Né? Hoje, infelizmente, quando a gente fala de câncer de mama, o cenário ele é muito complexo. Né? Então, a gente está falando de uma doença que por ano a gente tem 58 mil novos casos. Desses 58 mil novos casos, nós temos 14 mil mortes. E desses novos diagnósticos, mais da metade, quando descobrem, já descobrem no estágio avançado. Então, faz, né, total sentido o que o Dr. Buzaide falou. E aí a gente sabe que, infelizmente, por inúmeras razões. E, curiosamente, uma das razões é a desinformação. Né? Ainda enfrentamos muitos preconceitos, desde a mulher que tem medo de fazer o exame, justamente porque tem medo de achar o câncer. Então, a gente ainda escuta muito quem procura acha, né? Sendo que no câncer de mama é muito importante a gente pensar que vamos achar sim, mas vamos achar pequenininho, né? Porque o pequenininho faz a diferença, o diagnóstico precoce faz a diferença. E aí, eu acho que ela conseguindo passar por todos esses desafios, e ainda o desafio de fazer a biópsia, que tem lugares no Brasil que realmente, para você conseguir fazer uma biópsia, você demora mais de 6 meses, de você realmente conseguir chegar num especialista e conseguir fechar o diagnóstico, né? A gente ainda enfrenta o desafio do tempo para começar o primeiro tratamento. Então, no Brasil, a gente tem uma lei, né, que diz que o tratamento tem que começar em 60 dias, que é a lei de 60 dias, e, na prática, o que a gente vê são, né, realmente mulheres esperando 3, 4, 5 meses para conseguir fazer ou a cirurgia, ou a químio, ou a rádio, sempre passando por inúmeras dificuldades. Né? Então, acho que um cenário bem complexo, né, contextualizando um pouquinho, aí, de repente, a história dessa senhora que vai ouvir o diagnóstico daqui a pouco. Né? O Watson não conhece bem essa parte, isso é bom que você mencionou para o Watson, esses detalhes da pátria educadora. Né? Aqui o que acontece é que o médico ele insere todos os dados desse paciente, desde idade, status menopausal dela, as características do tumor, aqui no caso um lobular, a quantidade de receptor de hormônios, resultado de anatomopatológico e tudo. Daí ele sempre pergunta para o médico se tudo o que foi imputado ali no sistema está ok. A partir desse momento aparece esse botão aqui, o botão de Ask Watson. Quando a gente clica nele, o que está acontecendo? Daí é o poder da computação cognitiva, porque o Watson está lendo, nesse momento, cerca de 15 milhões de páginas de texto, entre estudos científicos, artigos de revistas médicas, periódicos, livros-textos e guidelines de conduta do Memorial Sloan Kettering e da NCCN. E o que ele traz para a gente, ele leu, nesses segundos, essas 15 milhões de páginas de texto, e ele traz uma timeline do que seria o tratamento ideal para essa paciente. Inicialmente, começando com quimioterapia, a gente vê aqui na timeline, seguido por cirurgia, terapia endócrino e radioterapia. Aqui,
ele traz uma lista para a gente de todos os tratamentos que são possíveis para essa paciente. A gente vê que tem 3 cores, tem a verde, a laranja e a vermelha. Todos esses tratamentos são possíveis, mas o que diferencia é que no verde é o grau de confiança do Watson, que, baseado em tudo que existe na literatura científica, esse seria o melhor tratamento para ela, seguido pelos que estão na lista laranja e os que estão na lista vermelha. Daí, digamos que o oncologista quer saber por que o Watson acha que esse seria o melhor tratamento para essa paciente. Daí ele clica aqui e ele tem o racional, as estatísticas de sobrevida dessa paciente, as estatísticas de efeito colateral do tratamento e os artigos da literatura científica que embasam essa conduta. Se ele quiser ler, daí ele é levado diretamente para a página desse artigo aqui, e ele pode ler ele inteiro. Mas, na solução, a gente já tem o resumo dele, caso o médico não tenha tempo. E aqui todos eles que a solução acha que são relevantes para esse caso. Aqui é interessante porque pode aparecer, por exemplo, um artigo novo ou algum artigo que o médico não conhecia e que possa vir a alterar o tratamento que ele pensava em fazer para esse paciente. Aqui a gente tem mais publicações também que embasam a conduta que está sendo sugerida para esse paciente. Aqui a gente muda e a gente tem o esquema de administração dessa droga para o paciente, como que vai ser feito. Isso, nesse momento, ele está validado para o mercado, para as doses do mercado norte-americano. Mas uma coisa que a gente pode fazer, a gente tem essa possibilidade de localização para ele refletir as melhores práticas da oncologia brasileira, digamos assim. E as informações das drogas, que a gente tem aqui, que ele vai carregar. Que daí ele vai trazer para a gente as informações de efeitos colaterais, tanto por severidade quanto por frequência. E, se a gente clica, ele mostra para a gente também de onde isso está saindo na literatura. Tudo isso ele acaba podendo ser impresso num grande relatório, que pode ir desde o prontuário do paciente para o plano de saúde para justificar o tratamento e liberar aquele tratamento mais rápido, que isso é um processo que ainda é feito de forma manual. O oncologista tem que ir atrás de cada um desses artigos para dizer por que eu estou prescrevendo isso para o paciente e por que eu quero que seja liberado. E a gente também pode colocar essa parte aqui, que é do Patient Education, que daí entra no que a Luciana falou. É um material que daí você entrega para o paciente para ele saber exatamente a que ele vai ser submetido e ser mais dono da própria saúde, digamos assim, saber o que realmente vai acontecer com ele. Isso acaba sendo interessante quando a gente vê casos, por exemplo, como a Índia, que está usando essa solução, porque eles têm cerca de 1.000 oncologistas para uma população daquele tamanho, e a maioria deles generalistas. Quando você põe uma solução dessa, o médico oncologista, ou um médico generalista mesmo, pode começar o tratamento daquele paciente ao invés de esperar ele chegar num hospital de referência. Um processo que pode levar de meses até 1 ano, às vezes, né? Isso aumenta em muito as chances de sobrevida desse paciente, porque ele começa o tratamento dele mais rápido e não tem que esperar ele conseguir chegar no especialista com todos os problemas de saúde pública e dificuldade de acesso até a esse tipo de hospital. As pessoas elas acabam ficando um pouco preocupadas, com medo dessa solução. Será que isso vai substituir o médico? Eu não acredito de forma alguma. O Watson, eu acredito que ele empodera o médico. A gente sai daquele modelo que a gente tem que contar que o médico sabe absolutamente tudo daquele tumor e leu absolutamente tudo, e ele empodera esse médico, porque a gente já viu que, pelas estatísticas, a gente não tem como se manter absolutamente atualizado de tudo que está saindo. Mas, no momento da consulta, uma ferramenta dessa é capaz de ler tudo que saiu na literatura científica e o médico, junto com o paciente dele, vão discutir elas e acabar escolhendo qual que é a melhor para ele. A decisão final sempre é do médico e esse papel, essa interação, é algo que a tecnologia infelizmente não, felizmente não é capaz de substituir. Buzzati, como é que você acha que os nossos colegas vão receber um programa desse tipo? Eu acho que ele pode ajudar, mas ainda o discernimento do profissional e a filtro do profissional tem que estar presente. Esse tumor, se ele vier um lobular clássico, o ganho da quimioterapia existe, é modesto, e essa discussão tem que existir com o paciente. Eu dou químio para um paciente com tumor lobular de 17 centímetros,
mas ela deve estar ciente que o maior ganho vai advir da hormonioterapia e não da quimioterapia. E aí o Watson não conseguiu pôr o peso na equação, embora estava pequenininho o tamanho da quimio, eu não entendi bem como interpretar a barra da terapia endócrina e a barra da quimio, que estava pequenininha, e da endócrina estava grande. Por tempo, não é? Porque a endócrina começava depois da cirurgia. Né? Era o timeline, era o timeline. Exato. Então, eu acho que isso daí é uma coisa que o paciente tem que estar ciente. Quer dizer, se você dá uma quimio pré-operatória para um doente com tumor lobular, a chance desse tumor sumir na hora que opera, quer dizer, na hora que não tem câncer lá, é da ordem de 1 a 3%. Então, é um número muito pequeno. Óbvio que eu dou, porque algum ganho pode existir, considerando o alto risco. Mas a paciente tem que estar ciente dos prós e contras da estratégia. Tem doente que fala, doutor, para um ganho pequeno, talvez eu não queira. Eu prefiro arriscar e tomar só hormonioterapia. Essa vai ser uma discussão individualizada. Onde que o Watson talvez seja fantástico é principalmente na interação de drogas. Porque aí nós, médicos, começamos a sofrer muito. Dou exemplo, paciente minha de Belém, que tem apartamento no Rio, trata conosco, ela estava no Rio, teve uma convulsão e tem um câncer de pulmão com uma metástase cerebral. Ela estava tomando, tinha uma mutação especial nesse câncer, está tomando um remédio que ataca essa mutação. Estava respondendo bem. Como ela teve a convulsão, ela recebeu um anticonvulsivante por boca. Só que o médico não sabia que esse anticonvulsivante destrói o remédio que ataca o câncer. Então, ela veio, ela estava no hospital militar no Rio de Janeiro. Eu falei, olha, eu vou usar o meu poder militar, vamos transferi-la para cá. E era uma paciente que eu cuido no Einstein, mandei a ir para o Einstein. E a primeira coisa que aconteceu foi uma grave interação de droga. E aí a primeira coisa que eu fui fazer foi tirar esse anticonvulsivante, que eu não posso fazer em segundos, e começar um novo anticonvulsivante que não interage com o remédio anticâncer que ela estava tomando. Então, parece uma banalidade, mas, obviamente, se tivesse um programa sofisticado, ele iria alertar o médico. A paciente está tomando tais remédios, o senhor está dando um remédio que adversamente interage com o remédio que você está dando. Mude ou procure outras opções. Então, infelizmente, para eu até poder atentar a tudo que estava acontecendo, fui obrigado a interná-la em São Paulo, etc., para fazer isso. Então, esse é um exemplo de uma hora em que não é fácil conhecer tudo. Nós mesmos não conhecemos, mas se eu tivesse jogado no Watson, é lógico que a gente está familiarizado, o Drauzio fala, a gente tem um livro só de interação de drogas, que faz parte desse manual, então, todo fim de semana a gente fica procurando interações de drogas, e a gente tem alertas, aqueles bandeiras vermelhas, a gente chama os red flags. Apareceu uma droga, essa droga tem que pensar em interação de drogas. Esse era um exemplo. Então, mas o Watson poderia, com mais facilidade, num hospital mais simples, dizer, olha, cuidado, o senhor está prescrevendo um remédio que tem forte interação de drogas. Então, esse seria um bom exemplo de uma aplicabilidade. Esses casos mais simples, obviamente, qualquer oncologista iria manejar e discutir, mas esse outro, a pessoa já tem que ter um grau de conhecimento mais profundo. E aí os softwares, interação de drogas, alerta, ia mandar uma bandeira vermelha para o médico. E a possibilidade de você baixar o artigo que justifica aquela conduta? Eu acho isso muito útil, nós fazemos a mesma coisa no nosso manual, eu acho que isso é tão importante, nós pomos o nosso em PDF, by the way, em PDF. 80 e poucos % dos artigos que estão disponíveis hoje estão disponíveis no Manual de Oncologia, colocamos em PDF, quer dizer, a versão do manuscrito inteiro para o médico poder olhar e rever. Então, já fazíamos isso. Aqui não estava o artigo em PDF, estava só a referência. Eu suponho que você tem acesso ao manuscrito na versão íntegra. Isso eu acho útil, importante para o médico, se ele tirar uma dúvida e quer clarificar, vai ajudá-lo. Luciana? Eu acho que eu tenho uma pergunta para você, Mariana. O quanto isso é realidade no Brasil? No Brasil está em conversa com diversos hospitais e o que precisa para chegar aqui no Brasil antes é esse processo de trazer ele para a realidade brasileira. Para isso, a gente vai conversar com diversos especialistas para tornar ele adequado também aos guidelines brasileiros e não aos americanos, de forma que isso já está em progresso.
Bacana. Eu não tenho dúvida. Eu acho que, né, considerando esse cenário, né, até de falta de especialista, né, da necessidade que o paciente tem de ter até mais tempo com o oncologista, e ele não tem, né? Hoje a gente vê aí consultas super rápidas e o paciente precisando de mais atenção, querendo mais atenção do médico. Eu acho que o médico poder ter à mão, né, uma ferramenta que ele se sinta seguro, que muitas vezes não deu tempo de estudar, não deu tempo de se atualizar. Acho que ajuda muito. Acho que a parte do paciente, né, de poder ter ali um bookzinho especial que fale para os pacientes os possíveis efeitos colaterais, que prepare, que também tem esse lado educativo, acho super importante. Acho que a gente precisa pensar mesmo como adequar a realidade brasileira. Acho que até a língua, realidade, né, do né? SUS no Brasil. Isso, Né? então. E a realidade do SUS, né? Aí vai ter uma folha aí. No Watson basta pois uma é. folha, já dá Pois conta. Não, eu acho que o problema todo é, primeiro, a oncologia muda muito rápido. Exato. E aí tem dois modos de ver a medicina. Óbvio, no Brasil tem esse grande abismo. O SUS, que não dá nem para falar ou explicar, e a medicina privada. Ponto é, a medicina americana também está um pouco à frente mesmo da medicina privada brasileira. As drogas são aprovadas nos Estados Unidos, em geral, um dos primeiros países do mundo a aprovar as novas drogas, comparado com o Brasil, que existem 1 ou 2 anos de defasagem. Eu sempre chamo de Brasil pátria educadora quando eu dou aula sobre isso. Mas o ponto é, você coloca um Watson para a realidade brasileira ou coloca para o padrão ouro? Você vai ao seu médico para ouvir o que tem no Brasil ou o que existe de melhor? E essa é uma pergunta até filosófica. Então, nós, no nosso manual, resolvemos colocar o padrão ouro, o que é o melhor possível no mundo. Quando a droga não existe no Brasil, nós colocamos em parênteses ser disponível. Porque nós vamos ter todos os tipos de pacientes. Tem pacientes que falam, doutor, essa droga está fora. Hoje mesmo, eu vi um paciente no Einstein, por um fantástico milagre, eu tive doação de um remédio que custa R$20.000 a ampola. Eu tive 3 ampolas de doação. Aí ele não podia tratar no Einstein, transferi para o São José, ele podia tratar no São José. Um remédio ele ia pagar, por uma sua enfermeira falou, doutor, nós temos uma doação de 3 ampolas desse remédio que custa R$20.000 a ampola. Eu falei, ele vai ter uma convulsão de felicidade, vamos dar alguma coisa, porque ele vai convulsionar. Eu falei para ele que ele ia gastar quase 100 mil no primeiro. Ele falou, doutor, eu acho que eu vou fazer esse investimento. E, por sorte, já economizou 40 mil logo de cara. E o ponto é que, eu falei, olha, essa é uma opção, o senhor não tem acesso, o seu convênio não cobre, a droga não está aprovada no Brasil para esta indicação, a droga existe, ele falou, eu quero tentar essa droga. Então, onde eu quero chegar é que nós temos que ver como nós vamos adequá-lo ao que existe oficialmente aprovado na nação ou ao padrão ouro, colocando um lembrete ao médico que essa droga não está aprovada para esta indicação. Vou dar um exemplo. A droga nivolumab, que é um imunoestimulante que ataca cânceres, é aprovado nos Estados Unidos para várias indicações. Então, ele é aprovado para melanoma, para câncer de pulmão, para doença de Hodgkin, para câncer de rim. E, no Brasil, nós temos só 2 indicações. E, daqui a pouco, já vem a 3ª indicação nos Estados Unidos. Vai crescendo dia a dia. Daqui a pouco vem cabeça e pescoço. Então, vamos dizer para o doente que essa informação não existe? Ou vamos dizer existe, mas não temos ainda acesso a ela? Tudo isso tem que entrar no nosso painel de discussão. Aqui, como a gente faz uma busca na literatura inteira, como um todo, tudo que existe de mais moderno, vem sempre o padrão ouro. Quando a gente fala que vai adaptar a realidade, é justamente colocar exatamente isso, o que existe disponível no Brasil. Eu acredito que o grande diferencial esteja aqui, porque, por mais que o manual ele tenha uma curadoria incrível e absolutamente válida, se sair um estudo há 10 minutos atrás, ele não vai aparecer, vai ser só na próxima atualização. No Watson, ele apareceria e já entraria com peso nas recomendações, caso seja algo validado. A gente sempre vai digamos assim, vai
se basear no padrão ouro, mas com as recomendações do que existe ou não no país. Desculpa. Como é alimentado o Watson? Automaticamente, assim que entra um artigo no PubMed, exatamente. No PubMed ele já entra. Já entra. Um cérebro desse seria bom. Eu fico pensando, né, Drauzio, que talvez, Mariana, eu não tenho dúvida, Buzarri, de que é o ouro, né? Eu acho que a gente tem sempre que falar o melhor, né? Assim, e depois eu imagino que a gente precisaria, né, até para ficar claro o tamanho do abismo que a gente vive, né? Acho que aí sim a gente teria que ter o que a saúde suplementar oferece e o que o SUS oferece. E ainda lembrando que no Brasil a gente tem o desafio de que o meu SUS pode ser diferente do seu SUS. Sim. Né? Dependendo do lugar onde você mora, você vai ter acesso a um protocolinho um pouquinho melhor. É um né? SUS Plus, né? Um pouquinho melhor do que o meu, porque eu moro, né, num determinado lugar. Isso não é transparente, isso não é auditado por ninguém, e a gente não sabe de forma realmente totalmente num mundo de Big Data, né, que a gente está vivendo aqui, a gente não tem acesso a esse tipo de informação. Mas, sem dúvida, aí eu fico imaginando um médico que pudesse ter acesso a essas 3 informações, se até esse tipo de choque, porque eu acho que é chocante, né? Sei lá, de repente mexe com esse médico, né? Empodera, faz com que ele se incomode, com que ele vá atrás do melhor, porque a gente precisa, né? A gente precisa mostrar esse incômodo cada vez mais, porque não está bom assim, né? Eu acredito no empoderamento, tanto do médico quanto do paciente. Ambos têm que ter informação e juntos chegarem no que é melhor para aquele caso, ao invés de seguir receita. E eu acho que vem justamente aí, né? A partir do momento que a gente tem informação, aí sim a gente consegue ter informações embasadas e até pensar se a gente quer lutar para melhorar a realidade do que a gente tem. Mariana, você vê essa possibilidade de você adaptar o Watson para a disponibilidade real? Sim, basta a gente inserir no sistema os guidelines e as práticas do SUS e validar isso com os especialistas, naquele processo que eu falei. O Watson viu um caso desse, ele vai mostrar tais regimes de tratamento. Está ok na nossa realidade? Deu ok. Isso é feito com milhares de casos, que os próprios especialistas vão validando, ensinando o sistema mesmo. Eu digo isso porque a diferença mesmo entre os avanços mais recentes da medicina, especialmente americana, que as coisas evoluem mais depressa, com o ponto em que nós estamos, mesmo tendo acesso em clínica privada, etc., é grande a diferença. Mas os tratamentos disponíveis, básicos, quando se analisa o SUS, tem um outro abismo entre os disponíveis básicos e os que são realmente acessíveis pela população de doentes. O abismo até do paciente conseguir chegar em um oncologista, né? Porque às vezes isso leva meses e isso compromete completamente o prognóstico desse paciente. De repente, se a gente conseguisse chegar nessas recomendações do que há disponível e ele começar no hospital da região que ele está, acho que a gente já melhoraria muito as chances dessa pessoa. Eu acho que o Brasil, na verdade, precisa definir o que o SUS pode dar. A gente foge dessa discussão por causa desse slogan demagógico de dizer que saúde é um bem de todos e um dever do Estado. É um jogo demagógico, porque ele, primeiro, infantiliza o cidadão, né? A saúde não é problema meu, posso beber, fumar, engordar, quando eu tiver um AVC, é o Estado que tem que cuidar de mim, porque é dever do Estado. Não é dever do Estado. A saúde é, antes de tudo, um dever do cidadão, ele cuidar da própria saúde. Segundo, que se não dá para dar tudo para todo mundo, você tem que definir o que é que pode ser dado. Não pode ser, alguns têm tudo e outros não têm nada, não é? Não pode ser assim. E aqui no Brasil ficou desse jeito, né? Nós podíamos fazer muito mais com o que é disponível. Falta financiamento, etc., lógico, mas o total que é investido na saúde do Brasil podia render muito mais se o SUS tivesse um mínimo de organização coerente, né? Então, acho que um programa desse tipo, eu acho interessante, que poderia estabelecer qual é o básico. O que dá para o SUS oferecer para todos, não é? E aí você ter a explicação científica, a justificativa científica e a comparação. Porque o que acontece hoje também é que, às vezes, você vê drogas caríssimas que têm um impacto muito pequeno.
às vezes um impacto mínimo. Eu nunca esqueço de uma publicidade que eu vi num congresso americano de oncologia, em que aparecia uma mão com as linhas da vida, como se fossem aquelas curvas de sobrevida, e a droga que estava sendo anunciada ali dava 1 mês de diferença de sobrevida. E uma droga caríssima e com toxicidade. O Bussard sabe qual é. É certo a gente gastar esse dinheirão no SUS para ter um mês, é lógico, um dia de sobrevida já vale a pena, mas você analisar o custo disso, o preço que a pessoa paga com os efeitos colaterais, né, para dar essa sensação de que ele está vivendo mais. Eu acho que aí os ingleses devem ser parabenizados. Talvez muitas pessoas não saibam, mas a Inglaterra tem um sistema que chama-se NICE. E esse sistema é o National Institute of Clinical Excellence. Isso é um Instituto Nacional de Excelência Clínica, que os ingleses, obviamente, brincam que é o National Institute to Contain Expenditure, para conter os gastos. Mas eles não estão errados. O termo National Institute to Contain Expenditure provavelmente é o mais correto, mas faz sentido. A pergunta é, todo mundo fala, a vida não tem preço. Estamos de acordo, mas a medicina tem. Aí é que reside o problema. Então, você tem, então, que dar um preço ao que o Estado é capaz de fazer. Não é infinito o recurso, isso vale para todos nós. E o Estado, então, tem que avaliar o quanto ele é capaz de arcar por vida salva, prolongada, com qualidade de vida, etc. Uma equação desse tipo é que é feito na Inglaterra. Eu não vejo opção que não fazer no Brasil, e, na realidade, todos os países deviam fazer uma coisa dessas. Isso permitiria que os países se unissem e também começassem a brigar um pouco para a redução de preço de medicamentos, porque hoje cada país briga sozinho. Então, o ideal seria haver uma coalizão de países, como a Europa faz, por exemplo, em parte, para brigar. Óbvio que a indústria precisa de recursos para fazer pesquisa, e a pesquisa é cada vez mais cara. Os remédios também são caros para serem feitos. E, pouco tempo depois, a patente é quebrada, ou alguém faz uma coisa muito parecida com a sua, pegando o estudo do outro, leva no vácuo, ganha um dinheirão, o outro gastou bilhões, o outro não gastou nada, quase, e começa a ganhar lucro. Então, é necessário tudo isso, mas todo mundo tem que sentar na mesa. Os dois lados, o pagador e o que vende. E porque todo mundo está no meio dessas flechas que vêm dos dois lados. Eu acho imperativo o Brasil também entrar numa coisa dessa linha e levar saúde a sério. Obviamente, desde Cabral, a gente não percebe que saúde tenha prioridade nos governos, que, em geral, a gente acha que deveria ter. Existe um gasto absurdo de uma série de coisas. Eu queria só, na realidade, o CPMF da corrupção para a saúde. É isso que eu tinha pedido. Eu não queria o CPMF do que é pago. Queria só o da corrupção. Para a saúde, eu já melhorava a qualidade da medicina brasileira. Um absurdo. Mariana, você acha que, como nós aqui temos doença em geral com tumores mais avançados, seria possível adaptar para essa condição, para esse tipo de condição? Em que sentido? Tumores mais... Tumores mais avançados, que com isso tem impacto na sobrevida, no esquema de tratamento, nos custos do tratamento. Você acha que tudo isso teria condição de colocar num programa só, para a gente definir diretrizes básicas, dizer qual é o mínimo que nós podemos oferecer nessa situação? Ele é um sistema que ele é inteligente. A partir do momento que a gente for colocando casos cada vez mais diversos e com esse o corpus que a gente chama, esse conjunto de informações, ele vai ser capaz de fazer essa diferenciação, sim. Só que, assim como uma pessoa, o processo de cognição vai depender daquilo que a gente ensinar para ele. Então, é possível, contanto que a gente ensine e dê a ele essas ferramentas para fazer esse tipo de raciocínio. Porque aqui não leva em consideração os custos, não é? Já está em desenvolvimento para levar, inclusive para cruzar sobrevida, custo, o que tem disponível e o que não tem. Porque o NCCN acabou de fazer isso, Sim. né? Os novos guidelines eles estão vindo também por cor e por divisão, de acordo com a classe econômica do país, né? Sim, já está em desenvolvimento para mostrar, né, uma tela também com esse tipo de análise, sim.
Não tenho ela hoje para mostrar para vocês, mas já está no forno. Nós temos uma situação com a internet que é uma situação muito perigosa, né? Porque você tem a internet tem informação, vem aleatoriamente, né? Você nunca sabe que tipo como fugir desse tipo de informação. Você acha que dá para fazer um Watson desse para os pacientes, não para os médicos? Logicamente que não com todas essas tecnicalidades. Sim. Existe um projeto chamado Patient Diaries, que daí o paciente, baseado no diagnóstico dele, ele vai conseguir ter essas informações triadas para ele. Daí a gente foge desse grande problema do Google, né? Que o Google, na verdade, ele mostra os links e os resultados dele por popularidade, não por acurácia da informação que tem, né? E a partir do momento que você tem uma solução, que ela tem curadoria de especialistas, de instituições de renome, acaba sendo algo que o paciente realmente pode incorporar como, digamos assim, recomendações para a vida dele e como ele entender e lidar com a própria doença, ao invés de jogar no Google e acabar caindo, de repente, num link patrocinado ou algo escrito por alguma pessoa sem conhecimento ou sem o conhecimento capaz de embasar aquelas informações. A internet é muito democrática, né? Qualquer pessoa com popularidade pode se tornar um disseminador de informação que nem sempre é valiosa, mas dentro da solução a gente já está em desenvolvimento para isso também. Eu não tenho dúvida que o Google é uma fantástica ferramenta. Eu até faço um disclaimer, eu tenho estoques da Google, mas o ponto é o que falta no Google, que é a parte cara, que é o filtro. Exato. Então, por isso que é barato, porque é de graça, porque não tem filtro. Então, o paciente recebe coisas boas, fantásticas e muita porcaria ao mesmo tempo. E ele não é capaz, em geral, de filtrar. Eu ainda recebo hoje na consulta, mas, doutor, essa comida que o senhor falou, não sei o que eu falei que podia comer fruta, tomate, esse acidifica. E aí o tumor fica mal. Vamos falar um pouquinho disso no segundo. Eu acho fantástico, o cara falou de acidificação, eu tenho estudado isso profundamente, na realidade, porque a célula cancerosa ela é muito inteligente. Ela pega o açúcar e, para fazer energia dentro dela, ela, em vez de fazer um mecanismo que gera mais energia, ela faz um que gera menos energia, mas acidifica o ambiente tumoral. E essa acidificação suprime o sistema imune. Isso é verdade. Isso foi descrito na década de 40 por um cientista alemão chamado Otto Warburg. Chamado Warburg Effect, efeito Warburg. Ele escreveu que mais de 80% dos cânceres vão por essa via, que resulta em acidez no ambiente tumoral. Ele não sabia que isso suprimia o sistema imune, isso é bem mais recente. Só que o que o leigo não sabe é que não dá para mexer no ambiente do tumor, no pH, não dá. Para eu mexer no pH de alguém, eu vou fazer o cara parar na UTI quase. Entendeu? É igual ao avião. Eu quero pular no avião para fazer o avião balançar. Ele não vai balançar. As aletas mexem, tudo mexe. O pH do sangue é controlado impecavelmente. O sistema tampão. Né? Natural. E aí tem sempre um gênio que fala que uma raspadinha de limão cura tudo. Uma vez me ligaram da Globo para falar da raspadinha de limão. Eu falei, guys, let it be. Como diz ali Disney, let it go. Não tem sentido falar de raspadinha de limão, porque o dia que isso curar câncer vai ser fantástico. Eu estou louco para chegar no hospital um dia e falar, doutor Buzaide, o senhor pode ir para casa. Já curaram com a raspadinha de limão. Uma tonelada de limão. E aí eu falei, meu Deus, vou avisar em casa que eu vou almoçar em casa pela primeira vez, porque o dia que eu for almoçar em casa é porque eu estou mal, passando mal, infartando. E for God's sake, que não está tão simples assim. Né? Então, isso é importante. Quer dizer, tem uma parte verdadeira, que o ácido no ambiente tumoral ele é ácido, em geral, suprime o sistema imune, isso é ruim. Estamos trabalhando de como arrumar isso, mas é muito complicado arrumar isso. Porque a célula, normalmente, do corpo usa um sistema mais eficiente para produzir célula e não acidifica. Então, você não consegue, tomando limão, que você quiser. Se você tomar muito bicarbonato, você vai até deixar o sangue mais alcalino, você vai passar mal e vai para a UTI. Vai visitar a Mariana na UTI. Entendeu? Vai alcalinizar um pouco, e não vai alcalinizar o câncer.
não vai alcalinizar, porque ela usa um sistema para gerar energia que não alcaliniza. Então, essas coisas estão lá e todo mundo me mostra toda vez. Uma consulta no dia tem alguém falando ou de uma raspadinha de limão ou alguma coisa que cura o câncer. O dia que for simples assim, guys, eu já aposentei. Vou estar trabalhando com o Drauzio, quando ele aposentar, ele não vai fazer nada e eu vou ajudá-lo, prometi para ele. Certo. A verdade é que ter saúde dá trabalho, né? As pessoas querem uma fórmula mágica e um caminho fácil. Eu queria agradecer a presença de todos. O nosso tempo terminou. Queria agradecer a Mariana, o Buzaide, a Luciana. Muito obrigado. Viu?